a trajetória da luz em determinado espaço é representada por um raio que indica sua fonte, ou seja, de onde sai a luz e para onde ela se dirige. Assim, considerando a trajetória de um raio de luz monocromática, vamos destacar isso? Luz monocromática. E Delfrânio, me lembra o que quer dizer luz monocromática? Aí eu te digo, olha para a palavra, mono significa um, cromática de cor, então é uma luz de uma só cor, que incide rasante em uma das faces de uma lâmina de vidro de faces paralelas. A gente já está aí só na fase de revisão, você está com a matéria toda em dia. Você lembra bem quando fala lâmina, faces paralelas. Isso aqui é uma aula todinha da parte de ótica, da parte de refração. A lâmina é de vidro e está imersa no ar, com índice de refração igual a raiz de 2. Pode-se afirmar que esta trajetória é melhor representada como... E apesar dele ter indicado ali um valor numérico, se você observar os itens, a questão não é numérica, a questão é só para a gente ver qual das figuras representa melhor a passagem da luz, desse raio de luz monocromática, pela lâmina de faces paralelas. Vamos abrir aqui um slide em branco para criar um espaço e a gente relembrar o que é que tem de importante nessa teoria da lâmina de faces paralelas. Aqui nós temos representado a lâmina de vidro, com a observação das faces paralelas, ok? Essa é a observação importante. Vidro com as lâminas de faces paralelas. E nós vamos fazer um raio de luz incidir obliquamente na primeira face da lâmina. Lembra que isso é um ponto central da ótica geométrica. Por todo ponto de incidência, sempre passa uma reta normal. Não importa o que é que eu estou estudando de ótica, essa frase sempre vai se repetir. Por todo ponto de incidência, sempre passa uma reta normal. Lembrando o que quer dizer normal. Normal significa perpendicular. Então, nesse caso, perpendicular à superfície em que o raio incidiu. O que acontece? Se você tem a luz vindo do ar, estou seguindo as orientações dadas no enunciado, e esse raio de luz passa para o vidro, lembrando o índice de refração, você tem o vidro sendo um sólido contra o ar, que é gasoso. Normalmente, nos materiais sólidos, o índice de refração é maior do que nos materiais gasosos. Então, eu posso afirmar que o índice de refração do vidro é maior do que o índice de refração do ar. E Delfrânio, me lembra o que é índice de refração? Está na teoria, hein? Índice de refração, C sobre V. E o que é que isso significa? C, o valor da velocidade da luz no vácuo, que é o valor de referência, e V, o valor da velocidade da luz no material que você está estudando. Queria que você observasse que, sendo C uma constante, a velocidade da luz no vácuo é conhecida e é uma constante, você tem a velocidade da luz no material que você está estudando e o índice de refração como grandezas inversamente proporcionais. Então pensa comigo, se a minha luz, nesse exemplo, está viajando do ar para o vidro, então ela vai passar de um índice de refração menor para um índice de refração maior. A gente costuma dizer que é menos, as palavras são importantes aqui, a gente está revisando, menos refringente e mais refringente. Mais refringente é o material que tem maior índice de refração. Ora, ter maior índice de refração significa dizer, nós lembramos aqui, que tem o menor valor de velocidade. Quando a luz passa de um meio para o outro e perde velocidade, ela aproxima da normal. O que é que significa isso? Essa luz tinha uma trajetória inicial, a gente lembra que a luz viaja em linha reta, o ângulo de incidência entre o raio incidente e a normal, e o ângulo de refração, no caso, entre o raio refratado e a normal. E você observa que o ângulo de refração fica menor do que o ângulo de incidência. Isso significa aproximar da normal. Daí, repara que nós vamos ter a luz atravessando o vidro e atingindo a outra face da lâmina para sair para o ar de volta, para completar a refração, para atravessar a lâmina. O que foi que eu disse antes? Por todo ponto de incidência, sempre passa uma reta normal. Então aqui mais uma vez a gente vai ter um ângulo de incidência. E como é que essa luz vai sair do outro lado? Repara que essa refração agora é o contrário do que aconteceu anteriormente.
Se antes a luz entrou no vidro, por isso foi para o meio mais refringente, por isso perdeu velocidade, por isso aproximou da normal, agora é tudo ao contrário. Vai do vidro para o ar, então vai para um meio menos refringente, então ganha velocidade, então afasta da normal. O que significa então dizer que o ângulo de saída vai ficar maior do que o ângulo de entrada. Agora, gostaria de chamar a sua atenção para o link entre as palavras e aqui, no caso, a figura. A gente falou lâminas de faces paralelas. Então, observa comigo, geometria plana. Se a face que eu desenhei aqui em cima é paralela à face que está colocada aqui embaixo, e nós traçamos duas retas perpendiculares, que são as duas normais, eu posso então afirmar pela geometria plana que essas duas normais também são paralelas entre si. E aí, se você ficar agora concentrado nessas duas normais azuisinhas paralelas entre si e observar o raio de luz que está indicado aqui de vermelho indo de uma para a outra, tu vai lembrar outra aula de geometria plana. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. E você vai lembrar de uma coisa básica da geometria. Esses dois ângulos que aparecem aqui são ângulos alternos internos. O que significa então dizer que esses ângulos aqui são congruentes, eles têm valores iguais. Então observa o seguinte. Quando você tem uma lâmina de faces paralelas, o que vai acontecer? O ângulo que você tem aqui de refração na entrada da lâmina corresponde ao ângulo de incidência na saída da lâmina. Então esses dois ângulos valem R. Ora, se aqui você passou do ar para o vidro e agora você faz o contrário, vai do vidro para o ar, então observa que esse ângulo aqui de saída obrigatoriamente vai ser igual àquele ângulo de entrada. Vamos até indicar aqui que é para a figura ficar toda simétrica, toda organizadinha. Esse ângulo aqui, ó, vale I. Ou seja, o raio de luz incidente e o raio de luz emergente, eles são paralelos entre si. Observa que o que aconteceu foi um deslocamento lateral do raio. Olha a trajetória amarela. Essa era a trajetória inicial do raio. E ele foi rebatido para o lado. A gente chama isso aqui de deslocamento lateral. E isso é uma que a lâmina de faces paralelas faz. Agora, queria voltar lá nas opções da questão. Observe as figuras. O que é que nós temos? Nós temos no item B de bola, vamos analisar aqui os que estão errados, ó. Nós temos no item B de bola, o raio de luz incidente, ó, ele não sai paralelo ao que chegou. Esse item B de bola aqui, ó, tá furado. Esse item D de dado, por exemplo, esse aqui também já está fora. Observa, a luz passa direto aqui sem sofrer desvio algum. Então esse item D de dado aqui também está fora. B de bola fora, D de dado fora. Aí você vai dizer assim, Delfrânio, agora o que é que eu tenho? Eu tenho aqui o item A, muito parecido com o item E, e o item C, o mais diferente deles, porque mostra a luz fazendo dois ângulos retos. Queria que você observasse o seguinte, não existe uma possibilidade de você ter essas refrações aqui. Nesse caso, ele está indicando uma situação em que só aconteceria se o raio de luz incidisse perpendicularmente às faces. Ele entrava e saía sem desvio. Então esse item C aqui também está fora. Aí, entre o item A e o item E, muito cuidado com essas questões, que você não tem que fazer cálculo nem nada, e os itens são só desenhos e um é muito parecido com o outro. Mas olha o detalhe, no item A, ele mostra o raio de luz saindo lá no canto da lâmina. Apesar de ter entrado e saído paralelo, está aqui o raio de luz incidente, está aqui o raio de luz emergente. Mas esse ângulo aqui no interior da lâmina é que está mal desenhado, é que está ruim. Repare então que, baseado naquilo que a gente lembrou antes, o item E é que viria como melhor resposta para a nossa questão. Você tem aqui a luz entrando na lâmina, aproximando da normal, saindo da lâmina e afastando da normal. Então aqui, ó, a trajetória original do raio incidente, a trajetória do raio emergente, e aqui você teria o deslocamento lateral que nós mencionamos, ok? Então, para essa questão, a resposta correta, no caso, seria o item E. Agora, quero fazer uma abordagem importante. A rigor, fisicamente falando, essa figura não existe. Por quê? Você já deve ter pensado nisso quando olhou para as figuras enquanto eu estava explicando. O raio de luz incidente, ele é rasante à face paralela. Como é que esse raio de luz vai entrar? Ele está entrando ali com um ângulo de 90 graus de incidência. Isso não existe. A rigor, o ângulo precisa ser oblíquo. Ele precisa ser um ângulo menor que 90 graus. Mas, para efeito de resposta, essa seria a que a gente apresentaria. Tudo bem?